Baixapá Interoeape, meu nome é Indianara, eu sou da etnia Kaiowá e esse é o podcast da AGGAPK. Nossa convidada de hoje é a Samantha Rossi Sinan. Ela é do povo Chavante, no Mato Grosso, da aldeia Namucurá, da terra indígena de São Marcos. Pediu Porancatu Sinan, seja bem-vinda. Compartilha conosco como vocês têm enfrentado o Covid-19 nas suas comunidades. Quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado? Eu sou Rossi Cicinã. Atualmente eu faço parte da diretoria da Namucurá Associação Chavante, que é uma associação de base da nossa comunidade, mas que a gente também, em nossas ações, a gente contempla as aldeias que está próximo da nossa região enquanto microárea. E eu faço a contribuição nos processos de articulação e mobilização política. O meu povo é o maior número de indígenas em questão de população daqui do estado do Mato Grosso. Nós somos aproximadamente 23 mil chavantes e a gente está localizado em 9 terras indígenas distintas na região leste do estado ou na região também conhecida como região do Vale do Araguaia. A minha terra indígena é a terra indígena São Marcos, é até a segunda terra indígena mais populosa de Chavantes. E a minha aldeia é a aldeia Namucurá, que é uma das aldeias mais antigas da terra indígena. E a gente tem aproximadamente 500 pessoas somente na minha aldeia. Mas a terra indígena tem aproximadamente 4 mil chavantes. Um dos desafios que eu consigo observar diante dessa pandemia é quando há uma real necessidade de deslocamento, seja para quem está na aldeia e é preciso ir para a cidade, ou para quem está na cidade e esse chavante precisa retornar para a aldeia. Por quê? Digamos que para quem está na aldeia e vai para a cidade, a gente tem um postinho de saúde em Namucurá, e os profissionais de saúde, eles estão contribuindo muito nesse processo de orientação em relação à prevenção do coronavírus, assim como as principais lideranças da comunidade também estão sempre fazendo esse informativo para a comunidade da aldeia. Então, está sendo orientado que se tiver de fato essa necessidade para ir na cidade, que possa tomar todas as prevenções conforme recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, que está utilizando máscara, está carregando, né, o álcool em gel e evitar aglomeração na cidade, não cumprimentar ninguém na cidade e ir na cidade, fazer o que precisa ser feito e voltar, ou seja, evitar estar circulando no município mais próximo, que é o de Barra do Garças. Então está tendo essa orientação, não somente pelas lideranças da aldeia, mas também pela equipe de saúde. Mas também segue um desafio, porque a pessoa vai, mas será que ela... E quando ela volta, né? O que acontece quando ela volta? E tem toda a recomendação também, que ao retornar, que, né, já ir para o rio, tomar um banho, né, já lavar aquela roupa para que esteja o menos contato possível, não somente a pessoa, mas também até as roupas que ela estava utilizando com o restante que esteja ali na aldeia. E também muitas lideranças da aldeia estão recomendando que, se tiver de fato essa necessidade, né, para adquirir algum item, principalmente de higiene ou de alimentação, de alguns que não é produzido na aldeia, é que só vá pessoas que estejam na plena saúde, né? Que estejam em plena saúde, para poder minimizar os impactos quem está em grupo de risco. Agora, o mesmo acontece, o desafio também, para aquele chavante que está na cidade e que precisa retornar para a sua aldeia. Né, no caso, onde ele vai fazer o isolamento, né? Tá se tendo essa preocupação também, onde ele vai fazer o isolamento, porque as nossas casas na aldeia, a maioria delas é feita de palha e com poucas divisões, né, no ambiente. E há um círculo familiar muito amplo
dentro das nossas aldeias, né? O núcleo familiar é muito amplo. Tem casas que tem 2 ou 3 famílias numa casa, crianças, idosos, ou seja, é uma casa que tem muitos círculos de pessoas. Então, como manter essa pessoa de fato no isolamento dentro de uma comunidade? Eu acredito que esse é um dos desafios. Ainda não estamos passando por isso, mas é algo que já nos preocupa se de fato isso acontecer. E observando então alguns desses desafios e observando algumas preocupações, né, que não chega a ser um desafio, mas são preocupações que pode ser um desafio de fato, principalmente quando se fala de isolamento, eu acredito que nós podemos fazer algumas ações para melhorar o processo de prevenção. Além do cuidado que se está se tendo, né, como na minha comunidade eu falei, né, várias lideranças estão fazendo esse processo de conscientização na comunidade, enquanto organização de base, né, a gente fez esse folder, né, informativo do que é esse corona, com recomendações, como se previne. Está se tendo um esforço também da equipe de saúde local para o processo de informação e conscientização da comunidade. Mas, além dessas ações, né, de prevenção para poder combater esse vírus em nossas aldeias, eu acredito que a gente pode aproveitar um momento para a gente conhecer um pouco mais da nossa história enquanto povo. Por quê? Nos primeiros contatos que se teve na década de 40 e 50 com o meu povo, teve um surto de sarampo. E nesse surto de sarampo, muitos chavantes vieram a óbito. E foi preciso naquela época também ações de isolamento para que não propagasse o sarampo para todo o povo. Então, eu acredito que algumas comunidades devem ter hoje anciões ou anciãs que naquela época eram crianças, eram jovens e que podem estar fazendo essa partilha, contar um pouco da nossa história. Eu acredito que esse é um momento importante, não somente para as novas gerações que tem em cada comunidade, mas também um momento muito oportuno e enriquecedor a gente saber as nossas histórias através dos nossos anciões, através das nossas anciãs e poder aprender com eles estratégias. Quais será que foram as estratégias que foram feitas naquela época, não somente em relação ao isolamento social, mas enquanto povo, enquanto cultura, né? O que fizeram naquela época, o que a gente pode estar fazendo hoje. E uma das questões também que aconteceu na aldeia foi um ritual de cura do povo, né? Foi uma forma também para fortalecimento espiritual da nossa comunidade. Então acredito que cada povo também tem ritos para fortalecimento espiritual diante dessa pandemia. Então acredito que são 2 viés, né, que a gente precisa ter um cuidado para prevenir de fato essa pandemia. São as nossas ações físicas, né, do ir e vir, mesmo sendo dentro da comunidade, ou aquele que vá até a cidade, ou se esteja na cidade, precisa ir para a comunidade, a gente precisa seguir de fato as orientações para a gente se proteger. Nós nos protegendo, a gente vai proteger não só a nossa família, mas a gente vai proteger toda a comunidade e, consequentemente, a gente vai proteger todo o povo, toda a terra indígena, né? Então, é uma ação pessoal que vai atingir todo o coletivo. Mas um outro viés também que é muito importante é essa questão do fortalecimento cultural e espiritual, né? Cada povo, cada família tem a sua forma de fortalecimento e isso também é preciso. E esse fortalecimento cultural também ele vai trazer um equilíbrio mental para a gente poder conseguir ultrapassar esse processo. Em relação ao enfrentamento da Covid-19 nas comunidades, enquanto organização, enquanto NACS, a gente fez um folder informativo com as explicações sobre o que é esse novo coronavírus, né? O que é a Covid-19, onde surgiu,
quais são as formas de transmissão desse vírus, quais são as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde para prevenir, né, para combater esse vírus. E a gente fez também recomendações para quem está na comunidade, mas também para aqueles chavantes que estão na cidade. Então, foi um folder que está escrito em Auemreme, né, está escrito em Chavante, e para poder ter esse processo também de conscientização do vírus, né, que também é uma responsabilidade nossa de ter o cuidado e para não permitir que esse vírus possa chegar em nossas comunidades. Então, é um cuidado tanto para quem está nas comunidades, mas também um cuidado para aqueles que estão na cidade, principalmente na questão de isolamento ou distanciamento e processos de aglomeração. Bem, eu quero agradecer todo o coletivo da AGE por essa oportunidade de compartilhar um pouco a minha percepção enquanto Cicinã, enquanto Chavante. E eu acredito que é uma iniciativa muito importante que a AGE está fazendo através desse podcast, porque é uma forma, apesar das nossas distâncias, mas é uma forma da gente conhecer um pouco outra realidade, né? De outro povo que está vivendo diante dessa nossa diversidade enquanto povos indígenas. Né? Como eu disse no início, nós somos aproximadamente 23 mil chavantes em 9 terras indígenas. E provavelmente o que acontece na minha região pode ser diferente de outra região, né? Estratégias diferentes, percepções diferentes, e apesar de nós sermos o mesmo povo. Mas eu quero dizer também que eu me sinto muito honrada em poder estar participando desse podcast, porque foi no Mato Grosso do Sul que eu iniciei as minhas reflexões e iniciei a minha atuação de fato quando se fala na defesa dos direitos dos povos indígenas. Foi aí no estado do Mato Grosso do Sul que eu pude perceber o que é de fato questões indígenas, principalmente aí na região de Dourados, que foi a região que eu estudei, me formei em serviço social aí no município de Dourados, pude fazer estágio no CRAS indígena, na aldeia Bororó, fiz estágio também no Centrinho, ali na Missão Kaiowá, ou seja, foi um grande aprendizado que o povo Guarani Kaiowá em especial me proporcionou para abrir os meus olhos em relação à questão indígena. Por quê? Aqui no meu estado, todas as nossas terras indígenas chavantes são demarcadas, né? Minha terra indígena ela é demarcada, ela é homologada. Então, a partir do momento que eu cheguei no Mato Grosso do Sul e na região específica ali do Cone Sul de Dourados, que eu morei por 5 anos, e ver a realidade de muitos indígenas num território pequeno, muito populoso, ou indígenas que não têm nenhum território, que estão à beira das estradas, e isso me fez ter responsabilidades, que não é porque o meu povo não passa por esses enfrentamentos que eu não posso tentar contribuir em defender o direito nosso enquanto coletivo de povos indígenas. Então, eu quero agradecer muito a AGE pela oportunidade e perceber o quão que a AGE tem se fortalecido e se preocupado sempre com essa questão do fortalecimento das capacidades dos jovens Guarani Kaiowá. Sucesso para vocês, até a próxima. Cicinã é uma das mulheres que tem inspirado muitos jovens na luta dos direitos dos povos indígenas. E mais uma vez, ela nos faz refletir nesse momento difícil de pandemia. É nesse período crítico que devemos também nos fortalecer e apoiar enquanto povos indígenas e juntos seguir. Agudjevete Cicinã, muito obrigada por mais esse momento de aprendizado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.